Um janeiro ficaris de achar um mar alguma coisa fria e macia cai sobre nós enquanto estamos parados no meio da escuridão na pista do aeroporto, nos perguntando o que viria em seguida. Antes de embarcarmos no avião, tudo tinha ficado sufocante, ofuscante e barulhento. Fomos empurrados e espremidos pelos outros passageiros, enfiados dentro de um ônibus e levados até a aeronave pela equipe de terra. Em pleno ar, as aeromoças cuidaram de nós com seus uniformes azul marinho e nos ofereceram garrafinhas em miniatura e pequenas latinhas de Schweppes. Mas agora estamos por nossa conta, ali parados naquela pista congelada no meio do nada. Há algumas pessoas ao redor, é claro, mas não conhecemos ninguém, e elas falam uma língua que não entendemos. A área inteira brilha como se fosse feita de cristais de soda cáustica, e o ar é tão frio e fino que para na minha garganta toda vez que tento encher os pulmões. E agora? Falo, mas o som da minha voz é abafado pela neve. Minhas orelhas doem por causa do frio, então tento cobri-las com meu próprio cabelo. Surpreendentemente isso dá certo, embora assim eu não consiga ouvir quase nada. Os lábios de Legoman estão se mexendo, mas não ouço o que ele está dizendo. Então começamos a fazer sinais um para o outro. Para lá? Balbucia ele, apontando para um prédio branco à nossa frente. Levanto um polegar, bem no estilo dos filmes da década de 1980. Uma mulher com uma mala de rodinhas surge por trás de nós e anda de maneira decisiva na direção de um retângulo de luz à frente, então nós a seguimos, pisando em montes de neve compacta. Não há ônibus para levar os passageiros até o terminal, nem um caminho coberto. Os vikings, ao que parece, não precisam disso. Meu marido esfrega minha mão quase congelada e tento sorrir, mas como estou batendo os dentes, meu sorriso parece mais uma careta. Eu sabia que seria frio aqui, mas está muito, mas muito além de frio. Ficamos expostos ao ar gelado que vem do Mar Báltico por 90 segundos, e a friagem corrói todos os meus ossos. Meu nariz ameaça escorrer, mas de repente a sensação de coceira para e perco toda a sensibilidade na ponta dele. Ah, meu Deus, será que até o muco congela na Dinamarca? Me pergunto. Fico aliviada ao chegar à área do controle de passaportes do lado de dentro. Meus dedos dos pés e das mãos ardem com o calor relativo que faz ali. Passamos por um anúncio gigante da mais famosa cerveja do país. Nele se lê, bem-vindo à nação mais feliz do mundo. Tá, penso, vamos ver. Não conhecemos ninguém, não falamos dinamarquês e não temos onde morar. Aquela euforia de aventura, de ano novo, vida nova dá lugar a um sentimento de que merda. Agora é pra valer. E a ressaca de 2 dias da festa e do almoço de despedida também não está ajudando muito. Saímos do terminal de desembarque para um nada gelado e completamente escuro lado de fora e procuramos o carro que alugamos. Isso não é nada fácil, já que todas as placas estão meio turvas por causa do gelo, como nas imagens dos telejornais. Quando conseguimos localizar a combinação correta de letras e números, entramos no carro e fomos, pelo lado errado da estrada, em direção a Legolândia. Depois de errar o caminho várias vezes por causa das placas de trânsito desconhecidas e parcialmente cobertas de neve, chegamos ao lugar que chamaríamos de casa pelos próximos dias. Bem-vindos ao hotel da Legolândia, diz um recepcionista alto, largo e louro, sorrindo, enquanto fazíamos o check-in. O inglês dele é perfeito e me sinto mais tranquila. Christian tinha me assegurado de que a maioria dos dinamarqueses fala várias línguas muito bem, mas também nos avisaram para não esperar muito das áreas rurais, que é justamente onde estamos. Mas até então, tudo bem. Vocês vão ficar na suíte da princesa, continua o recepcionista. Suíte da princesa? Repete Legoman, como se fosse um eco. É tipo uma suíte presidencial? Pergunto, cheia de esperança. Não, é uma suíte temática. O recepcionista vira o monitor para nos mostrar um quarto em tons pastel com uma cama rosa cuja cabeceira tem torres de castelo. Está dando para ver? Uau! Está, sim. Estou vendo. O recepcionista continua,
Essa suíte foi feita com 11.960 peças de Lego, certo? A questão é, e também tem uma cama beliche, acrescenta ele, orgulhoso. Isso é ótimo. Só que, a questão é que nós não temos filhos. O recepcionista parece confuso, como se aquela informação não fizesse o menor sentido. As paredes são decoradas com borboletas. Estou esperando que ele vá nos oferecer em seguida um cálice de lágrimas de unicórnio e então tento dissuadi-lo gentilmente. Nossa, parece realmente adorável, mas nós não precisamos de nada assim tão extravagante. Você tem algum outro quarto disponível? Ele franze a testa e digita no teclado do computador por alguns instantes e depois olha para nós com um sorriso largo no rosto. Também posso lhes oferecer a suíte do pirata. Passamos nossa primeira noite no país dormindo sob uma bandeira de pirata gigante. Há um baú de fantasias e todos os tipos de papagaios e uma parafernália de moedas e pedras preciosas. De manhã, Lego Man sai do banheiro com um tapa-olho. Mas as coisas parecem melhores à luz do dia. Sempre parecem. Abrimos a cortina e vemos um novo mundo branco e brilhante, e piscamos várias vezes para nos acostumar com ele. Recuperados com a ajuda de um buffet de café da manhã impressionante, que incluiu nosso primeiro encontro com o famoso arenque dinamarquês em conserva, nos sentimos prontos para começar a ticar vários itens da nossa lista das burocracias, necessárias para começarmos a vida num novo país. E aí saímos do hotel. A neve caía com mais intensidade, deixando de ser aqueles flocos flutuantes, no estilo de um filme de Richard Curtis, para se tornar igual a como se estivéssemos dentro de um globo de neve sendo chacoalhado vigorosamente por uma criancinha com raiva. Agora o céu desaba sobre nós com força, despejando sua carga com urgência em todas as direções. De modo que voltamos para o hotel, colocamos todas as roupas que tínhamos e saímos uma hora depois, parecendo aquele boneco da Michelin, mas um pouco mais bem preparados para enfrentar o dia agora. No carro alugado, tento lembrar que a marcha não está à esquerda como na Inglaterra e que tenho que seguir pela faixa à direita, enquanto Lego Man lê a lista de coisas a fazer que o gerente de RH da empresa cuidadosamente lhe mandou por e-mail. Essa lista bem objetiva e direta, de alarmantes 10 páginas, fomos informados, apenas a fase 1. Em primeiro lugar, anuncia Lego Man, precisamos de carteiras de identidade, do contrário tecnicamente não existimos aqui. Ao que parece, o sistema de carteiras de identidade contra o qual os ingleses protestaram por anos antes que ele fosse definitivamente abolido em 2010 é parte integrante da vida na Dinamarca. Desde 1968, todo mundo aqui está inscrito no Registro Central da População, e tem um único número, composto pela sua data de nascimento seguida de 4 dígitos que terminam em número par se você for mulher, ou em número ímpar se você for homem. O número está impresso num cartão amarelo de plástico, que devemos trazer conosco o tempo todo, o gerente de RH colocou em maiúsculas no e-mail. Esses nossos números são necessários para tudo, desde abrir uma conta no banco e usar o seguro de saúde até alugar um imóvel e pegar um livro emprestado na biblioteca, se você for capaz de ler livros em dinamarquês, claro. Ou souber onde fica a biblioteca. Ou a palavra para dizer biblioteca em dinamarquês. Vou até ter um código de barras que pode ser lido para que o meu histórico médico seja acessado. Tudo parece muito eficiente. E tenho certeza de que seria relativamente simples também, se ao menos soubéssemos o que estamos fazendo ou como chegar à repartição onde devemos nos registrar. Como não temos a menor ideia de nada, a tarefa leva toda a manhã. Mesmo assim somos pessoas de sorte, os recém-chegados de fora da comunidade europeia têm que esperar meses pelo cartão de residência permanente e precisam renová-lo a cada 2 anos. Ser um imigrante não é para aqueles que têm fobia de burocracia. Depois precisamos abrir uma conta no banco. O homem com um ar inteligente, cabelo bem curtinho e óculos pretos quadrados, no estilo da Escandinávia, da agência bancária, única, local nos cumprimenta efusivamente e diz que o nome dele é Alan, antes de apontar para o crachá para reiterar a informação. Reparo que é Alan, com 2 Ls, algo tipicamente dinamarquês.
Alan com 2 Ls nos diz que ele será o gerente da nossa conta. E nos serve um café e nos oferece chocolate. Estou pensando em como tudo parece tão civilizado e acolhedor em comparação com minhas experiências em bancos da Inglaterra quando ele diz: então, parece que vocês ainda não têm dinheiro aqui na Dinamarca. Não, acabamos de chegar, explica Lego Man, ainda não começamos a trabalhar, mas aqui está o meu contrato de trabalho, meu acordo salarial e os detalhes de quando vou receber, está vendo? Ele entrega os documentos e Alan começa a analisá-los com atenção. Bem, diz ele depois de um tempo. Vou lhes dar um Dancourt. Ah, que ótimo! Obrigada. Mas, o que é isso? Pergunto. É o cartão de débito nacional da Dinamarca, para quando vocês tiverem dinheiro. Mas é claro que ele só funciona aqui. E não há limite de cheque especial. E não temos cartão de crédito. Não tem cartão de crédito? Na Inglaterra, tenho dispensado ofertas de cartão de crédito desde que saí da escola, sem ganhar um tostão. Com crise econômica ou não, cartões de crédito são uma espécie de direito humano básico para a minha geração. Pagar com dinheiro de plástico é um estilo de vida. E agora vamos ser colocados em abstinência de cartão de crédito. Não temos cartão de crédito, reafirma Alan sem rodeios. Mas vocês podem sacar dinheiro, quando receberem, acrescenta ele generosamente, com esse cartão. E ergue um cartão bancário meio tosco. Dinheiro. Eu não tenho dinheiro na carteira desde 2004. Sou igual à rainha, com apenas um cartão de crédito azul e um gosto especial por sapatos pouco práticos. E agora vou ter que me movimentar num mundo que só usa dinheiro, e tem notas engraçadas, verdes, rosa e púrpura, que parecem o dinheiro daquele jogo de tabuleiro, o Monopoly, e moedas de prata estranhas com um buraco no meio? Eu nem sei como falar os números em dinamarquês. Mas Alan com 2Ls não fica comovido. Com esse cartão, ele balança aquele retângulo de plástico na nossa frente como se devêssemos ser gratos por ele confiar em nós. Vocês podem acessar o Internet Banking e os sites do governo. Isso soa quase como ter superpoderes. E me pergunto se Alan está falando de algo tipo Cia Solden antes de ele mesmo esclarecer, vocês sabem. Para pagar contas, e coisas desse tipo. Resolvida a questão da conta no banco, ainda que sem fundos, nós agora podemos procurar um imóvel para alugar. Uma corretora vai nos ajudar nessa busca, mas como ainda temos algumas horas antes de encontrá-la, Lego Man sugere irmos dar uma olhada na cidade de verdade mais próxima para o caso de decidirmos que aquela cidade de brinquedo não é para nós. Dirigindo pelas ruas pouco inspiradoras de Billund com suas casas pequenas, quase idênticas e afastadas umas das outras, como uma espécie de base militar de brinquedo. Decido rapidamente que aquela cidade não é para nós e então torço para que a cidade mais próxima seja melhor. As coisas começam bastante encorajadoras com quarteirões de casas bem maiores e mais bonitas, de tijolinhos, repartições públicas, ruas asfaltadas e lojinhas interessantes ao lado de grandes lojas de departamento nas avenidas. Aquele grande centro urbano dinamarquês se parece mais com uma linda pequena cidade na Inglaterra, cheia de atrações para os turistas. Mas depois de algumas voltas pelas avenidas, ficamos imaginando se tinha havido alguma espécie de hecatombe nuclear, que havia sido noticiada apenas em dinamarquês, e que por isso não tínhamos entendido. Olhei para o meu relógio, uns 20 minutos que não vemos viva alma, tem certeza? Tenho. Na verdade, as únicas coisas se parecendo com formas humanas que encontramos foram as esculturas em tamanho real daqueles corpos nus com cabeça de cavalo e de gato naquela fonte esquisita algumas ruas atrás. Aquela espécie de versão pornográfica equina de Anita Ekberg na Fontana de Trevi na grande cidade? Lego Man fez um gesto para mostrar que ele não estava esperando muito daquela eletrizante metrópole. É, essa mesma. A do cavalo pornô e dos gatos com peitos. Argue! Essa estátua em particular, soubemos depois, foi feita em homenagem a Franz Kafka. Ele deve ter ficado muito orgulhoso, penso.
Passamos por mais lojas que ou estão fechadas, ou vazias, e casas onde parece que não mora ninguém, exceto pelo fulgor de luzes de velas tremulando lá dentro. Isso não é normal, é? Quero dizer, onde está todo mundo? Pergunto. Não sei. Dou uma olhada nas últimas notícias do meu celular, não houve nenhum acidente nuclear. A Terceira Guerra Mundial não foi declarada, nem foi anunciada nenhuma epidemia alarmante. Com a ameaça de uma morte iminente descartada, Legoman sugere que tomemos um drink para esperar as coisas esquentarem nas ruas. Só que não conseguimos encontrar um bar. Ou um café. Ou qualquer lugar que pareça aberto e não seja o McDonald's ou uma lanchonete de kebab. Por fim encontramos uma padaria e confeitaria que também serve café e sugiro a Legoman que peçamos um de cada item na esperança de que carboidratos possam nos animar. O lugar está vazio, de modo que ficamos parados na frente do balcão, esperando para ser atendidos. Mas a mulher atrás dele não dá a mínima para nós. Olá, tento, mas ela desvia o olhar e se ocupa em arrumar uma bandeja de um pão de passas. Legoman tenta apontar para vários deles, o sinal universal para "você pode me dar um desses, por favor", até que por fim a mulher se rende e faz contato visual conosco. Nós sorrimos. Ela não. Em vez disso, aponta para o display de LED acima dela que mostra o número 136. Depois aponta para um dispensador de senhas atrás de nós e diz algo em dinamarquês que não entendemos, claro. Não estamos em guerra nem em época de racionamento. Eu só quero comprar alguns pães de passas. Numa padaria vazia. É sério que ela quer que eu pegue uma senha? Essas 136 pessoas já passaram por aqui hoje? Existem 136 pessoas nessa cidade? A mulher da padaria cruza os braços determinada, como se dissesse, jogue conforme as regras ou nada de doces para vocês. Sabendo reconhecer uma derrota, me viro, dou 3 passos para a direita, pego um papelzinho branco com o número 137 do dispensador, e depois volto. A mulher descruza os braços e aperta um botão. O número 137 aparece no display de LED. Ela se aproxima do balcão, pega a senha e faz que sim com a cabeça para me dizer que o atendimento tinha começado. Depois que fizemos nossos pedidos, Legoman recebe a ligação de um funcionário do departamento de RH excessivamente animado e sai da padaria para falar longe do barulho da máquina de café fazendo espuma de leite. Escolho uma mesa para nós e nossa gulosa seleção de doces. Espere por mim, diz ele, muito sério, tapando o celular com a mão. A precaução dele não é infundada. Meu passado me condena. Não sou confiável quando fico num raio de menos de 100 metros de um doce. Posso sentir minha boca cheia d'água só de olhar para eles e não sei como vou fazer para não dar uma mordidinha até que Legoman volte. Para me distrair, procuro no Google por Dinamarca, choque cultural e bebo café com vontade. Descubro que os dinamarqueses bebem mais café do que todo o restante da Europa, bem como consomem 11 litros de álcool por pessoa por ano. Bem, acho que, talvez, possamos nos adaptar aqui afinal. De maneira mais produtiva, entro no site de Pernille Chagar, que é especialista em integração cultural. Decidindo que uma especialista em integração cultural é tudo o que eu preciso para começar o meu ano na Dinamarca, e embalada por uma segunda xícara do forte café dinamarquês, ligo para Pernille e pergunto se ela gostaria de fazer parte do meu projeto sobre a felicidade. Ela aceita gentilmente, e não preciso pegar uma senha para ligar para ela mais tarde. Depois de ficar surpresa por termos saído de Londres para morar na área rural da Jutlândia, ela demonstra sua preocupação por termos feito isso em janeiro. Chegar durante o inverno pode ser bem difícil para quem não está acostumado, diz ela. Janeiro na Dinamarca é tempo de ficar em casa, com a família. Ninguém sai muito. Os dinamarqueses ficam debaixo das cobertas, literal e metaforicamente falando, de novembro até fevereiro. Então não se surpreenda se você não vir muita gente andando por aí, especialmente nas áreas rurais. Que ótimo! E o que as pessoas estão fazendo em casa? Elas estão
Ficando Ige, me responde ela, fazendo um som como se tivesse alguma coisa presa na garganta. O quê? Ige. Uma coisa bem dinamarquesa. O que quer dizer? Difícil de explicar, mas é algo que todo dinamarquês sabe o que significa. É ficar confortável, num ambiente aconchegante e quentinho. Isso não ajuda muito. Essa palavra é verbo ou adjetivo? Pode ser os dois, diz Pernille. Ficar em casa com velas acesas é Ige. Conto a ela sobre as ruas desertas e que vimos reflexos de luz de vela na janela de várias casas pelas quais passamos e Pernille diz que é porque as pessoas estão em casa, ficando Ige. E luz de velas parece ser um componente-chave dessa história, e os dinamarqueses acendem a maior quantidade de velas por pessoa do mundo. Mas Ige é muito mais do que um conceito. Os nossos doces são Ige. Bingo! Penso, olhando para todos aqueles doces espalhados na minha frente. E jantar com os amigos é Ige. Você pode ter momentos Ige. E há sempre um pouco de álcool envolvido. Ah, que bom! Ige é algo que também está relacionado com o tempo e com a comida. Quando o tempo está muito ruim do lado de fora, você fica dentro de casa, confortável, comendo bem, bebendo alguma coisa, com uma iluminação aconchegante. Na Inglaterra, vocês gostam de ir aos pubs para beber e conversar. Na Dinamarca fazemos isso em casa, com os amigos e a família. Digo a ela que ainda não tenho uma casa aqui, e também não tenho amigos. E a não ser que aconteça algo muito radical e minha mãe decida que não quer mais viver perto do castelo de Windsor, é bastante provável que eu não vá ter família aqui nunca. Então como é que um recém-chegado pode ficar Ige, no estilo dinamarquês? Pergunto. Não pode. Ah, é impossível, diz ela, e começo a me preparar para chafurdar no desespero e abandonar a coisa toda quando Pernille se corrige e diz que, na verdade, podemos tentar, mas vamos ter que nos esforçar. Ficar Ige para alguém que não é dinamarquês é uma tarefa e tanto. Australianos, ingleses e americanos estão mais acostumados a receber estrangeiros e são mais abertos para conhecer pessoas novas e puxar conversa. Nós, dinamarqueses, não gostamos de ficar batendo papo. E tendemos a ficar intocados durante o inverno, continua ela, antes de lançar um raio de esperança. Mas tudo fica melhor na primavera. Certo. E quando é que a primavera começa aqui? Oficialmente? Março. Mas, de verdade, só em maio. Que ótimo! Certo. E, levando tudo isso em conta, mal posso esperar para lhe fazer a pergunta, depois desse quadro sombrio que ela acabou de pintar, o que você acha desses estudos que dizem que a Dinamarca é o país mais feliz do mundo? Você é feliz? Feliz? Ela parece um pouco em dúvida e acho que vai me dizer que essa coisa de dinamarqueses felizes é totalmente despropositada quando responde, eu diria que sou, sim. A cultura dinamarquesa é realmente ótima para as crianças. A melhor do mundo. Não posso pensar em nenhum outro lugar que seja melhor para se construir uma família. Você tem filhos? Não. Ah, diz ela, num tom de voz que significa nesse caso, você está mesmo ferrada, antes de acrescentar, bem, boa sorte com o Ige. Obrigada. Legomen volta lá de fora com os lábios roxos e tremendo um pouco. Anuncia que o fabricante de brinquedos e seus elfos estão prontos para receber o recém-chegado e que ele vai começar a trabalhar, como planejado, em 15 dias, quando já estivermos instalados. Digo a ele que essa última parte pode não ser tão fácil como parece e conto sobre a minha conversa com Pernille. Interessante, diz ele quando acabo de despejar todas as informações que obtive. Ficamos em silêncio por um tempo, olhando para o prato cheio de carboidratos reluzentes à nossa frente. Depois de alguns instantes, Legomen se levanta, tira os óculos e os coloca em cima da mesa, impassível. Depois limpa a garganta como se fosse dizer algo muito importante. Como você acha, começa ele, que os dinamarqueses chamam esses doces? Pergunta, levantando um deles e examinando, não entendi.
É que os dinamarqueses não podem chamá-los de doces dinamarqueses, podem? Boa pergunta. Na melhor tradição inglesa de reprimir conteúdos dolorosos, ignoramos a potencial futilidade e solidão da nossa nova existência e nos engajamos nesse novo assunto com entusiasmo. Lego Man entra no Google e eu abro o guia que trouxemos em busca de um insight. Olha só! Aponto. Parece que eles são conhecidos como Wienerbröd ou pão vienense. Isso foi depois de uma greve dos padeiros dinamarqueses, quando padeiros austríacos foram contratados. Esses padeiros, como se ficou sabendo depois, faziam doces maravilhosos, expliquei. Depois, quando os doces foram para os Estados Unidos, como? Como o quê? Como eles foram para os Estados Unidos? Não sei. De navio. Com um passaporte especial para doces. Continuando. Quando eles foram para os Estados Unidos, as pessoas passaram a se referir a eles como dinamarqueses, e o nome pegou. Paro de ler quando percebo que Lego Man aproveitou a oportunidade para abrir vantagem e já está enfiando um pedaço bem grande na boca. Não quero ficar para trás. Este aqui é um Canelsneglio, serpente de canela, diz ele, apontando para uma delícia em forma de caracol, super macia, polvilhada de canela, que ele já tinha comido pela metade. Pego o que sobrou antes que ele tenha tempo de terminar o serviço e rapidamente enfio meus dentes nele. É uma revelação. Minhas papilas gustativas entram em ação e a dopamina começa a circular em meu corpo. Isso é extraordinário, murmuro, de boca cheia. Não tem nada a ver com os doces dinamarqueses meio secos, meio borrachudos e adoçados artificialmente que comíamos em Londres. É leve e saboroso ao mesmo tempo. É meio azedinho e doce, com sabores complexos e intensos que entram em cena um após o outro. A massa é crocante e macia, e densa e úmida. Sou transportada momentaneamente para um outro mundo, onde tudo é feito de açúcar, e ninguém fica zangado, ou tem que trabalhar, ou lavar a louça, onde ninguém dá uma topada e sorrir é obrigatório. Engulo o resto do doce antes de voltar ao tempo presente, sentada ali no café, completamente maravilhada com essa nova e extraordinária descoberta. Eu sei. E esse é um dos mais básicos, me diz Lego Man, tem também os de chocolate. E ali do outro lado do balcão estão uns ainda mais incríveis. Esse foi apenas o primeiro gole de doces? Pergunto, batendo com a palma da mão engordurada na minha testa. Ah, meu Deus! Quando chegarmos à Páscoa, vou estar usando só calças de moletom. Pode esquecer aquele detox após o Natal, digo, experimentando o doce número 2. Se isso é que é viver como os dinamarqueses, então vai dar tudo certo. E não estou nem aí para o que Pernille disse, vamos conseguir ficar ige, não importa o que aconteça. Eu ainda não tenho a menor ideia do que isso significa, responde Lego Man, mas estou dentro, diz, enfiando na boca um outro Snegle para selar o nosso acordo. Saímos da confeitaria depois de várias calorias a mais e nos preparamos para encontrar nossa corretora, uma mulher esguia com cabelos descoloridos, presos num coque alto escandinavo quase obrigatório, usando uma jaqueta de couro por baixo de um casaco pesado e acolchoado e calças de uma cor vibrante que parecem estar pegando fogo. Ela marcou várias visitas para que ficássemos fuçando casas dinamarquesas e ficamos fascinados ao descobrir que todas elas são incrivelmente similares, com paredes brancas, assoalho de madeira clara, e com aquecimento sob o assoalho, e nem um único sinal de bagunça à vista. Elas são quentes. Os habitantes da Jutlândia, ao que parece, gostam de andar só de camiseta em casa, mesmo em janeiro. Assim que entramos em cada uma delas, tiramos cachecóis e casacos, já começando a suar, para nos adaptarmos à diferença de temperatura entre o exterior de clima polar e o interior, tropical. Nos últimos 5 anos, moramos num apartamento tipo casa precariamente aquecido e crescemos ouvindo o mesmo refrão, se ainda está com frio, coloque mais um casaco até não conseguir mais encostar os braços no corpo. De modo que a extravagância daquelas casas tão bem aquecidas parecia quase um crime. É, quente dentro das casas, não? Murmuro para Lego Man com a boca cheia de lã de merino,
começando a tirar a roupa quando entramos na segunda casa. Sim. Por que será? Diz ele, abrindo o colarinho da camisa e limpando os óculos embaçados. Fico me perguntando se historicamente os dinamarqueses optaram por casas hiperaquecidas porque o clima aqui é muito frio. Parece que quanto mais frio é o clima, mais bem preparadas as pessoas estão para lidar com ele. Talvez o frio úmido e não muito intenso da maioria dos invernos britânicos tenha feito com que nós custássemos a entender aquilo. Digo alegomente a minha teoria, mas a corretora escuta e me interrompe. Na verdade, os dinamarqueses são famosos pelo excelente sistema de aquecimento das casas, nos diz ela. Temos portas e janelas muito boas, e aponta para um exemplo de cada, que ainda não tínhamos notado, que ajudam no isolamento térmico perfeito. Na Inglaterra, eu acho, vocês não têm portas e janelas assim, acrescenta, parecendo sofrer só de pensar. Os dinamarqueses não tolerariam isso. Ela começa a explicar que um complexo sistema de aquecimento distrital usa o calor da queima de lixo, energia eólica e energia solar para aquecer as tábuas do assoalho de quase todas as casas na região. É muito eficiente, então não precisa desligar, nos explica ela. Não estou muito certa de como uma abordagem sustentável do consumo de energia pode funcionar assim, mas estou impressionada com o know-how dela. Cada casa quente que visitamos é também rigorosamente limpa, minimalista, ainda que cheia de elementos de design. Uma orgulhosa locatária, que exibe mesas e bancadas completamente livres e uma casa que mais parece um templo zen de tão arrumada, abre as gavetas de sua cozinha para mostrar o mecanismo de amortecimento e vejo que os talheres dela estão organizados com a mesma ordem impecável de todo o restante da casa. Isso não é normal. Sussurro para Lego-man enquanto seguimos para o próximo cômodo. Na cozinha lá de casa, não podíamos abrir um armário sem primeiro proteger o rosto com um dos braços, porque alguma coisa podia cair em cima de nós. Empilhávamos os tupperwares, cada um de um estilo, numa das prateleiras do armário de forma tão precária que eles ficavam só esperando para desabar na cabeça do primeiro que ousasse abrir aquela porta. Mas aqui, todas as casas parecem muito organizadas e limpas. Essas pessoas são os locatários, certo? Pergunto à corretora. A imobiliária os incentiva de algum modo a fazer uma super faxina e arrumação antes de começarem a receber visitas? Ela me olha confusa. Faxina? Arrumação? Antes das visitas? É isso que os ingleses fazem? Pergunta ela com uma cara de reprovação. Os dinamarqueses tentam manter suas casas bem arrumadas o tempo todo. Sinto um impulso de deixar claro que nós também tentamos fazer isso. Não é como se esfregássemos fezes humanas nas paredes só para nos divertir. Lego-man, percebendo minha ira, coloca a mão no meu braço para evitar que eu entre nessa briga. Cara de reprovação também nos informa que é costume tirar os sapatos quando se entra numa casa na Dinamarca, e deixar os calçados enfileirados organizadamente em prateleiras perto da porta. Assim nenhuma poeira ou sujeira da rua é trazida para dentro de casa, diz ela Lego-man, claramente desistindo da mulher desleixada dele. Logo fica claro que limpeza é uma das principais características da Dinamarca e gostar de uma decoração com estilo, elegante e clean em todos os lugares. Dos banheiros com vasos sanitários suspensos e caixa acoplada escondida numa parede falsa, aos quartos com armários embutidos sob medida e iluminação de galeria de arte. Um dos aspectos negativos é que não há banheiras. Cara de reprovação nos diz que todos na Dinamarca tiraram as banheiras há uns 10 anos para deixar o visual mais moderno. E além disso, o chuveiro é muito mais higiênico, assegura ela. Isso é um revés no meu projeto Felicidade. Como alguém, quanto mais uma nação inteira, pode ser feliz sem uma banheira? Lego-man entende o meu sofrimento e promete que podemos procurar uma na internet, tipo peça única, estilo Downton Abbey, e acrescenta esse item à lista interminável de coisas de que, ele decidiu, precisamos para nossa aventura dinamarquesa. Ao fim do primeiro dia da nossa caçada a uma casa dos sonhos, começo a pensar se essa grande ênfase em ter uma casa limpa, clara, com uma decoração atraente desempenha um papel importante no índice de qualidade de vida incrivelmente alto na Dinamarca.
Curiosa para saber mais, localizo Anne-Louise Summer, diretora do Museu Nacional do Design, e recruto seus conhecimentos. Anne-Louise pesquisou a relação entre móveis de design, tendências culturais, identidade nacional e ideologia e tem algumas teorias próprias. A Dinamarca é a sociedade do design, e isso desempenha um papel importante na nossa felicidade, diz Anne-Louise. Ela explica como a estética do estilo dinamarquês foi influenciada pela escola alemã Bauhaus e como móveis e objetos de design são uma tradição no país desde a década de 1920. Houve uma grande recessão econômica na Dinamarca há um tempo com imensas questões sociais a serem resolvidas, mas o governo na época decidiu que o design dos ambientes era da mais alta prioridade. Eles reconheceram que isso era importante para o bem-estar e a felicidade de todos, me conta ela. Os dinamarqueses, ao que parece, estavam à frente do seu tempo. Em 2011, pesquisadores da Universidade College London estudaram esse fenômeno e confirmaram que olhar para algo belo pode realmente nos fazer mais felizes, porque isso estimula os níveis de dopamina em nosso cérebro. Igual aos doces, não posso deixar de pensar. Pesquisas mostram que a arte e o design de qualidade dos ambientes podem até mesmo induzir a mesma atividade cerebral de quando estamos apaixonados, algo que os dinamarqueses já entenderam há bizarros 90 anos. Para um governo jovem e socialmente democrático, era crucial apresentar um design de qualidade como parte do plano de reforma das moradias, explica Anne-Louise. Grandes talentos como o arquiteto e designer Arne Jacobsen, da famosa poltrona Egg, a lenda da iluminação Paul Ningen e os fabricantes de móveis Hans Wegener e Finjul fizeram seus nomes e levaram o design dinamarquês ao público internacional. Pergunto se o dinamarquês médio tem consciência do quão genial o design do país é. Anne-Louise pensa sobre isso por um instante. Se você for às ruas e perguntar às pessoas, elas provavelmente não pensam muito sobre cultura e design, mas isso é porque elas não precisam pensar sobre isso. É algo que já está internalizado. Nós simplesmente estamos acostumados a viver em ambientes bonitos, diz ela. E isso começa cedo. As crianças entram na escola e passam a interagir com arquitetura e móveis de qualidade, e desde a mais tenra idade desenvolvem o entendimento de que um design funcional e bonito é essencial para se ter uma vida boa. Então, quando crescem e começam a trabalhar em escritórios ou espaços públicos, a maioria dos dinamarqueses experimentam um ambiente de alta qualidade que combina desempenho e design. Posso perceber o que ela quer dizer. Os espaços públicos que tenho visto até agora receberam grandes investimentos, com ornamentos arquitetônicos e peças de design peculiares por toda a parte. Não estou falando da fonte do cavalo pornô. E claro, o tempo desempenha um importante papel nisso também, diz Anne-Louise. Ficamos dentro de ambientes durante tanto tempo nos nossos longos invernos que investimos mais nesses espaços. Já que você vai passar muito tempo em casa, que ela seja bonita e agradável. E ter uma casa com móveis e objetos de design deixa as pessoas mais felizes? Anne-Louise acha que sim. Há uma relação clara entre a estética do ambiente e o modo como você se sente. Estar no ambiente elegante e bonito do museu o dia inteiro certamente faz com que ela se sinta feliz. Então que nota ela daria a si mesma, na escala de felicidade, de 0 a 10? Eu diria que 9, diz Anne-Louise, e depois se corrige. Na verdade, não consigo pensar em nada que pudesse me deixar ainda mais feliz no momento, então talvez seja 10 mesmo. Inspirados a ter um lar feliz com a ajuda do design dinamarquês, agora só temos que decidir qual das opções que cara de reprovação nos ofereceu vamos aceitar. Reduzimos a lista a apenas 2. Um apartamento na grande cidade, perto da fonte do cavalo pornô, a que eu preferia, e uma casa na beira do mar, a que Lego Man preferia, que fica no terreno de um prédio de tijolinhos, que não parece residencial, onde já funcionou um hospital, cara de reprovação nos informa. Lego Man ama o campo e uma vista bem ampla, e viver rodeado por poucas pessoas, quanto menos melhor, algo que reputo ao fato de ele ter sido criado na área rural da Escócia, perto do Parque Yorkshire Moors. Já a minha ideia de contato com a natureza é dar um passeio de barco no Tâmisa. Não é de se admirar que estejamos com dificuldade de chegar a um acordo.
Morar aqui não vai ser nunca como em Londres, argumenta Lego Man. Então por que ficar numa cidade que não chega nem aos pés da que estamos acostumados? Povo da Jutlândia, eu peço desculpas em nome dele. Nós temos que aproveitar essa oportunidade ao máximo e ir morar na beira do mar. Para ele vai ser fácil, penso. Ele vai sair para o trabalho todos os dias e vou ficar enfurnada nessa casa, só com o cachorro e as ondas para me fazerem companhia. Já tínhamos falado sobre morar na beira do mar um dia, mas na minha cabeça isso seria, quando tivéssemos perto dos 100 IB, numa casa geminada entre um café chique e elegante e uma loja de pão artesanal, na costa perto de Londres, ou algum outro lugar parecido. O sol sempre brilharia lá e muitas pessoas viriam nos visitar. A nossa casa na beira do mar nunca seria, nem nas minhas mais melancólicas fantasias, parte de um antigo hospital na região rural da Dinamarca. No inverno. E, apesar disso, de algum modo ele consegue me convencer. Ou me suborna com a promessa de uma vida repleta de doces. Ou me deixa bêbada. Ou alguma coisa. Porque, na manhã seguinte, descubro que tomamos uma decisão e que recebemos um e-mail da transportadora confirmando que vão entregar nossas coisas na nossa nova casa na beira do mar na terça. 4 vikings bem robustos descarregam as nossas 132 caixas de um container, antes de tirarem os sapatos e abrirem tapetes para proteger nosso assoalho de madeira, e começarem a desempacotar nossos pertences, dizendo o que acham de tudo enquanto vão colocando as coisas nos lugares. Sobre um vaso, desse eu gosto, dos outros não muito. E sobre uma pintura, de forma um tanto enigmática, isso foi caro? Não. Que bom! As caixas tinham códigos que diziam de que quarto vieram, e fico satisfeita de ver que o conteúdo do meu armário em Londres recebeu uma etiqueta onde se lê roupas de Lady Russell, e espero que daqui em diante mais pessoas se dirijam a mim usando meu título de nobreza. Minhas roupas são levadas com a maior cerimônia para o meu quarto, onde mais tarde descubro que, sem tanta cerimônia, minha gaveta de calcinhas foi espalhada, de forma bem liberal, em cima da cama recém-montada, e que não consigo encontrar em lugar nenhum meu sutiã de renda azul marinho. Mas, fora essa hipótese de furto de lingerie, os vikings da transportadora são os mais educados, articulados, bem informados rapazes da mudança que já vi na vida e nos fazem uma série de perguntas sobre a política de coalizão, sobre o que achamos do cabelo de David Cameron, que, percebo, é alvo de muitas piadas por aqui, e da nossa posição em relação aos Estados Unidos. Quando eles saem, nós dois nos prometemos estar mais bem informados sobre a situação política da União Europeia para não passarmos vergonha no futuro, e começamos a arrumar nossos pertences e encontrar lugares adequados para coisas que tínhamos esquecido que tínhamos. É quando percebo horrorizada como tudo está imundo. Você acha que foi por causa da viagem? Pergunto, cheia de esperança, tentando soprar aquela capa de poeira cinza e lúgubre da nossa estante. Pode ser, mas Lego Man parece não acreditar muito naquilo. Ou pode ser também que morando no subsolo nunca tenhamos percebido como tudo estava sujo. Digo a ele que prefiro a minha versão e nos preparamos para limpar a sujeira mais evidente, nos perguntando se algum dia alcançaríamos os patamares de orgulho da própria casa dos dinamarqueses. Depois de algumas horas de esfregação, temos móveis mais ou menos limpos, mas não há móveis suficientes para ocupar todos os espaços. Parece que o tamanho da casa pela qual se pode pagar quando se vive no centro de Londres precisa de apenas metade da mobília de uma casa dinamarquesa média. Como o sol começa a se pôr por volta das 3 da tarde, logo ficamos na mais completa escuridão. É recomendável levar com você não só algumas lâmpadas ao se mudar para a Dinamarca, mas também alguns lustres. Não há nenhum bocal no teto e não tenho a menor ideia de como lidar com o emaranhado de fios que apareciam em vários pontos dele. Então fazemos um chá à luz de velas e nos resignamos com o fato de que teríamos que fazer compras. Lego Man está radiante. Para um cara que gosta da vida ao ar livre e é um exemplar habilidoso do cidadão faça você mesmo, ele sempre foi surpreendentemente obcecado por design de interiores. Depois de anos disfarçando e deixando todo mundo acreditar que as revistas de decoração que assinávamos em nossa casa elegante eram coisas minhas,
ele finalmente saiu do armário, fez quadros com fotos e matérias de revistas, cadernos de recortes e tudo mais, e admitiu sua paixão secreta. Agora ele tem esperança de que esse ano na Dinamarca permita que ele expresse essa paixão mais integralmente, de modo que possa se assumir, com orgulho e estilo, claro. Ele já está bastante familiarizado com a estética nórdica e decide que quer entupir nossa casa nova com todo tipo de peças de design que custam os olhos da cara. Preocupada com a possibilidade de nunca mais podermos comprar sneglis, se eu deixar Lego Man soltar a franga sem restrições, ligo para uma especialista em design de interiores para ter uma ideia melhor de tudo que vale a pena comprar para que a nossa casa nova fique IG. Charlotte Ravolto, da Bobedre, a maior revista de decoração da Dinamarca, sugere que simplifiquemos. Não tem necessidade nenhuma de sair comprando enlouquecidamente um monte de coisas para criar um visual dinamarquês, diz ela. A coisa mais tipicamente dinamarquesa seria começar com algumas poucas peças-chave e misturá-las e combiná-las com o que você já tem. Isso é encorajador. Então, do que precisamos primeiro? Bem, nós usamos muitos materiais naturais nas nossas casas, como madeira e couro, e normalmente temos muitas luminárias. Na maioria dos países, as luminárias costumam ficar no meio de um cômodo, mas fazemos extensões para posicioná-las de uma forma diferente e criar ilhas de luz ou novas áreas de IG, ou cantinhos mais aconchegantes. Então também usamos luminárias pendentes, de chão e de mesa que vocês devem considerar. Escrevo tudo isso num post-it Lego Man, que está doido para ouvir nossa conversa, chega tão perto que tenho que dar uma cotovelada nele para conseguir escrever. Ela está dizendo que precisamos apenas de algumas poucas peças-chave. Largo a caneta para dar atenção total a Charlotte outra vez. Quando olho de novo para o bloco, vejo que Lego Man acrescentou ao fim da frase e estava perambulando pela casa zangado, tentando encontrar mais maneiras de gastar o dinheiro que nós ainda não temos em coisas que nós não precisamos de verdade para uma casa que não é nossa. Pergunto a Charlotte sobre esse negócio de IG e ela me diz que as casas dinamarquesas normalmente têm mantas e cobertores no sofá para que todos possam ficar ainda mais confortáveis, bem como um monte de almofadas. Os dinamarqueses têm almofadas para o inverno e para o verão, me diz ela. Há um grande consumo de almofadas aqui. Quando você está meio sem dinheiro e não pode comprar um móvel novo, pode gastar 500 coroas numa almofada maravilhosa, que vai deixar sua sala de cara nova. Mais de $90 por uma almofada? Isso ainda é muito caro para mim, e começo a me perguntar se sou muito pão dura para esse país tão estiloso. Então quer dizer que o dinamarquês médio gasta bastante dinheiro com a decoração da casa? Pergunto. Acho que sim, nós provavelmente preferimos gastar dinheiro com design, diz Charlotte. Pesquisas feitas antes da crise de 2008 mostraram que éramos a nação que mais gastava dinheiro com mobília no mundo, per capita. Além disso, os dinamarqueses valorizam o design, o acabamento e a qualidade dos móveis. Nós queremos comprar algo que possa ser usado por muitos anos e que possamos deixar para os nossos filhos. Ela menciona alguns dos grandes nomes do design dinamarquês, de Arne Jacobsen a Finn Juhl e Poul Ningen, nomes com os quais já estou vagamente familiarizada porque tinha conversado com Anne-Louise antes e por conta das matérias nas revistas de decoração de Lego Man, tão bem guardadas quanto as que ele via escondido quando era adolescente. Mas eu teria dificuldades para identificar o trabalho deles ou pegar uma luminária Poul Ningen no mostruário, mas Charlotte me diz que a maioria dos dinamarqueses sabe tudo sobre os grandes designers do país. Todo mundo na Dinamarca sabe quem é Arne Jacobsen e conhece o trabalho dele, não apenas quem se interessa por design, diz ela. A ideia de que o design faz parte da consciência nacional me ajuda a entender por que as casas dinamarquesas que vimos parecem saídas diretamente do caderno de decoração de um jornal. Fico sabendo que as luminárias de Poul Ningen são tão populares aqui que 50% dos dinamarqueses têm pelo menos uma em casa. As pessoas gostam de incentivar as marcas dinamarquesas, explica Charlotte. Elas querem que algo tenha sido feito à mão aqui no país. O nosso design é algo que celebramos e de que nos orgulhamos, então, sim, vamos gastar dinheiro com isso. E, desde a década de 1960,
quando mais dinamarqueses puderam comprar suas casas próprias e tanto homens como mulheres estavam trabalhando fora, passamos a ser capazes de gastar mais dinheiro com móveis e design. Consciente de que Lego Man está ouvindo tudo, impaciente para colocar nosso cartão de crédito inglês na roda, peço a Charlotte para nos recomendar 5 peças-chave do design dinamarquês que tornem a nossa sala de estar escandinavófila e ajude nossa casa a ficar IG. Ela aceita o desafio com elegância. Eu começaria com uma boa mesa de jantar de madeira para suas refeições diárias e também para receber os amigos e conversar e relaxar ao redor dela, esclarece Charlotte. E fico toda animada porque já temos uma mesa de madeira de 6 lugares, quando ela acrescenta, na Dinamarca uma boa mesa de jantar deve ter no mínimo 8 lugares, para que você possa acomodar várias pessoas em volta dela. Merda! Está claro que não somos lá muito sociais. Mais 2 cadeiras, anoto, e talvez uma mesa maior. Os olhos de Lego Man se iluminam. E depois eu investiria numa cadeira feita à mão, uma Arne Jacobsen ou uma Hans Wegener ou uma Bergamo Mogensen, continua Charlotte. Uma casa dinamarquesa mediana deve também ter uma luminária acenada, com o pH de Poul-Ningen, ou o AJ de Arne Jacobsen, feitas na fábrica de Louis Poulsen. Há também o candelabro da Cubus, algo tipicamente dinamarquês, várias casas têm um desses. E, por fim, bem, eu teria provavelmente algumas peças de um aparelho de jantar da Royal Copenhagen. Olho para os nossos pratos creme, numa pilha perto do lava-louças e vejo que temos muito trabalho a fazer. Certo, respondo, com entusiasmo, decidida a acabar agora mesmo com os vestígios das lojas populares onde comprávamos móveis e utensílios domésticos das nossas vidas. E esse design maravilhoso realmente faz os dinamarqueses felizes? Pergunto. Lego Man começa a vestir o casaco e já está procurando as chaves do carro para dar início a uma sessão de compra-terapia. Acho que sim, diz Charlotte. Quando nós nos cercamos de móveis e peças de design, isso influencia o nosso humor. Se o ambiente em que vivemos é bonito, nos sentimos confortáveis e seguros. E isso nos deixa mais felizes. Pergunto se ela é feliz. Ah, sim. Eu me daria nota 9. Sempre tem espaço para alguma coisa a mais. Como o quê? Não posso deixar de perguntar. Ah, isso é pessoal, responde ela. Fico com medo de tê-la ofendido de alguma forma ao insistir, mas ela logo relaxa e revela a informação. Eu gostaria de morar na beira do mar e também gostaria que o meu namorado me pedisse em casamento. Aí eu seria nota 10. Agradeço a Charlotte e me despeço dela. Depois olho para o meu marido, calçando as botas, de perfil contra a vista panorâmica do mar e do céu com uma tonalidade rosa escuro, que parece uma pintura de tão perfeita. Talvez eu deva começar o meu projeto Felicidade agradecendo mais pelo que já tenho, penso, profundamente. E aí Lego Man escreve "Vamos logo", num post-it e o gruda na minha testa. O sonho se desfaz e rapidamente desisto de passar os próximos 12 meses celebrando todas as toalhas molhadas em cima da cama e a incapacidade que ele tem de encontrar o cesto de roupa suja mais próximo. Em vez disso, pego o meu casaco e saio. Fomos às compras. Assim mesmo, com letra maiúscula. No estilo de Alan, com 2 LS, o cara do banco. Lego Man fica mais feliz ainda quando tudo o que compramos está devidamente instalado e, com o passar dos dias, nossa casa começa a parecer mais com um lar. Tento pensar positivamente também, mas o meu próprio projeto Poliana sofre alguns reveses. Cometo meu primeiro mau passo na Dinamarca colocando papel na lixeira para reciclagem errada. Isso leva à minha interação inaugural com os nossos novos vizinhos, quando 2 senhores de barba tocam a campainha por volta das 8 da manhã de segunda. Ainda não tinha tirado o pijama nem tido a oportunidade de ligar a cafeteira, ou seja, não estou em estado de receber visitas. Mas os senhores barbados não desistem fácil assim. Eles tocam a campainha com insistência até que, como moramos numa casa que tem algumas paredes de vidro para apreciarmos a vista, ou seja, não há como nos esconder, não tenho escolha a não ser atender à porta.
Protegidos por anoraks e piscando muito por trás de óculos com surpreendentes armações brancas nada escandinavas, eles começam a falar em dinamarquês antes de eu conseguir explicar que ainda não sei falar a língua deles. Por fim, desistem desse intento e Sr. Barbado número 1 me diz, num inglês pouco fluente, que a vizinhança, coletivo, percebeu que a lixeira tem estado mais cheia do que de costume, então remexeram no lixo para encontrar o responsável. Sr. Barbado número 2 levanta uma nota fiscal manchada de chá com o nome de Lego Man como prova. Quando consigo deixar de pensar em como é estranho o fato de meus novos vizinhos revirarem a nossa lata de lixo, ou a deles, ao que parece, eu educadamente pergunto onde eles querem que eu jogue fora o papel para reciclagem. Eles apontam para outra lixeira exatamente idêntica à que eu estava usando, só que alguns centímetros mais à esquerda. Constrangida, prometo corrigir meu erro da próxima vez e recebo uma aula grátis sobre a separação de lixo. Os dinamarqueses, ao que parece, são admiravelmente obsessivos com a reciclagem do lixo. Quase 90% das embalagens são recicladas e tudo, papel, latas, garrafas, comida e lixo orgânico, tem recipientes de coleta separados para reciclagem. Descobrir o que deve ser jogado onde é uma arte que ainda não dominei completamente, mas já sei que aquele compartimento no supermercado, que mais parece uma cápsula Tardis, da série Doctor Who, é para colocarmos as garrafas. Jogamos uma lá dentro numa tarde sem dar muita bola e ficamos maravilhados com o show pirotécnico que começa em seguida. A garrafa é escaneada para saber seu valor de reuso e depois a máquina mágica nos entrega um voucher de desconto de 20 centavos para nossa próxima compra. Fico desproporcionalmente animada com isso. Os compradores de carros elétricos, os usuários de maconha e os adeptos da contracultura não são os únicos entusiastas do meio ambiente na Dinamarca. Ser ecologicamente correto aqui é visto como um dever básico de todos os cidadãos, algo que você faz para ser parte integrante da sociedade dinamarquesa. Inspirada pelo empenho dos meus vizinhos, saio numa missão de levantamento de fatos e descubro que a Dinamarca foi o primeiro país do mundo a estabelecer um Ministério do Meio Ambiente oficial, em 1971. Hoje a indústria dinamarquesa que usa energia limpa é uma das mais competitivas do mundo, e 30% de toda a eletricidade consumida no país vem do vento. Em 2013, a Dinamarca venceu o prêmio de maior prestígio do World Wildlife Fund, o Gift to the Earth presente para o planeta Terra, pela liderança inspiradora ao traçar metas mais ambiciosas para a utilização de energia renovável e preservação do clima. Nos últimos 2 anos, o país também foi eleito o mais amigo do clima pelo indicador de performance de mudança climática das Nações Unidas. O governo dinamarquês tem como objetivo reduzir em 40% as emissões de CO2 até 2020. O ministro do Meio Ambiente traçou o objetivo coletivo de chegar a uma Dinamarca sem lixo até 2050, quando eles esperam que absolutamente tudo seja reutilizado ou reciclado. Numa época em que a maioria dos países está renegando suas promessas ambientais, os dinamarqueses estabelecem para si mesmos metas ainda mais duras, e estão em vias de realizá-las. Impressionada, decido desempenhar minhas obrigações cívicas de reciclagem rigorosa e orgulhosamente daqui para frente, e estou ansiosa para informar os senhores barbados sobre isso quando, uma semana depois, eles vêm dar uma olhada para checar se estou colocando minhas latas na lixeira certa. Eles acenam com a cabeça, reconhecendo minha epifania ambiental, e depois saem dali o mais rápido que podem. Fora essa vez, ninguém fala conosco. Se eu estava esperando que o país mais feliz sobre a face da Terra também fosse o mais acolhedor, estava redondamente enganada. Sinto falta de Londres. Sinto falta de barulho. Em vez de trabalhar com o som da turbina de um 747 decolando da pista do aeroporto de Heathrow, ou das sirenes dos carros de polícia toda, perfurando os meus ouvidos e indo pegar algum criminoso sem privilégios, agora escuto pássaros cantando, tratores ou, o que é bem pior, nada. O lugar é tão calmo e silencioso que a trilha sonora do meu dia é com frequência o contínuo, e já há algum tempo esquecido, zumbido nos meus ouvidos, adquirido devido a uma adolescência passada em shows de qualidade duvidosa.
Nosso cachorro finalmente chega da Inglaterra, mas fica tão apavorado com os cervos, lebres e raposas que frequentam o nosso quintal que imediatamente foge para a lavanderia. Lá ele fica ganindo o tempo todo e só encontra algum conforto quando a máquina de lavar está ligada no ciclo rápido com carga máxima. E quando finalmente conseguimos fazer com que ele se acostume à nova casa, as corujas nos mantêm acordados 3 noites seguidas. Sinto falta dos meus amigos e descubro que reclamar das corujas com eles pelo FaceTime não é nem de longe tão engraçado quanto reclamar das corujas com eles abrindo uma garrafa de vinho. Eu estava preparada para começar tudo de novo. Tínhamos convencido a nós mesmos de que isso seria libertador e nos forçaria a experimentar coisas novas e conhecer pessoas novas, alargando nossos horizontes. Mas isso não parece tão atraente agora quando estamos sentados em casa, sozinhos, outra vez, nos perguntando como dar o pontapé inicial da nossa vida social na Dinamarca. Se a Dinamarca tem a mesma população da região sul de Londres, disse eu alegremente, e se reduzirmos nossa área de investigação a, digamos, um raio de 20 quilômetros de onde vivemos e formos estreitando nossa perspectiva para os que estão na faixa etária dos 20 ou dos 30, o número de pessoas de que podemos gostar de fato fica cada vez menor. Em outras palavras, vamos conhecer poucas pessoas, e vamos gostar de menos pessoas ainda. Certo, diz Lego Man, parecendo não muito seguro. Espero que ele não concorde comigo e diga que tudo vai ficar bem. Mas ele não faz isso. E acrescenta, você deve também ter em mente que eles podem não gostar de nós. Podem já ter bastante amigos, como tínhamos na Inglaterra. Ótimo! Agora estou me sentindo muito melhor, mas vai ficar tudo bem, diz Lego Man, enfim, chegando mais perto de mim no sofá e colocando o braço à minha volta. Só precisamos conhecer melhor a cidade. Você tem que sair de casa e conhecer gente nova. Ele provavelmente está certo. Trabalhar em casa e interagir com outras pessoas via Skype e FaceTime não é bom. Mas o sistema público de transporte no meio do nada é menos ainda. Sofrendo com o congelamento de extremidades e tendo ataques de fúria por causa dos horários nada confiáveis de ônibus e trens, decido que é hora de comprar meu próprio carro, quando o Lego Man passa a ir para o trabalho usando nosso único meio de transporte, um carro de leasing da Lego. Como venho da Inglaterra, acho relativamente fácil andar nas estradas da Dinamarca. A maioria dos estrangeiros de fora da comunidade europeia é obrigada a fazer um teste antes de poder dirigir aqui. Novas regras entraram em vigor em 2013, permitindo que os recém-chegados de países cujas estradas, eles acreditam, têm um nível de segurança comparável ao da Dinamarca simplesmente validem sua carteira de motorista, mas há certas condições para isso. Os candidatos precisam ter feito a prova de habilitação depois dos 18 anos, o que elimina a maioria dos americanos, que fazem a prova aos 16, e não ter perdido nenhum ponto na carteira nos últimos 5 anos. Da mesma forma que tudo mais na Dinamarca, comprar um carro não é barato aqui. Carros novos têm um imposto de 180%, fazendo com que custem 3 vezes mais do que custariam nos Estados Unidos ou na Inglaterra, por exemplo. Isso significa que um sedã simples que sai por $17.000 nos Estados Unidos custa o equivalente a 30.000 coroas na Dinamarca, ou $50.000, e esse custo elevado cai muito pouco, mesmo quando se trata de carros usados. É por isso que a maioria das pessoas dirige carros caixas de fósforos aqui? Pergunto a Lego Man, quando ficamos sabendo dessas alarmantes descobertas. Suponho que sim. Você consegue fazer isso sozinha? Quero dizer, comprar um carro? Claro, respondo, e minha voz soa bastante insegura, mas acho que isso é algo que uma mulher crescida no século XXI deve ser capaz de fazer. Eu me encho de coragem e vou até a concessionária mais próxima. Depois que descobri que um voo para a Inglaterra é mais barato do que uma corrida de táxi de 20 minutos para qualquer lugar na Jutlândia, me resigno a pegar um ônibus novamente. 2 horas depois e relativamente ilesa, chego ao showroom da concessionária e sou recompensada com um cheiro de couro sintético, aromatizadores para carros e loção pós-barba barata.
Meu limite de preço faz com que eu descarte todos os carros expostos na concessionária, exceto dois. O primeiro parece uma lata de sardinha sobre rodas, toda arranhada, que cheira como se uma família de gatos selvagens tivesse morado nela nos últimos tempos e se aliviasse ali mesmo com regularidade. O segundo, meio cor de cereja, ou de tomate maduro, bem charmoso, me lembra um scooter para pessoas com mobilidade reduzida. Não fico apaixonada por ele logo de cara, mas depois de uma volta pelo quarteirão descubro que aquela coisa anda mesmo e o assento do motorista é mais alto e faz com que eu possa olhar para os outros carros de cima. Uma novidade para alguém de 1,62 metros num país de vikings. Vou ficar com ele, digo ao vendedor, que me entrega um documento de 9 páginas, em dinamarquês. Pergunto se posso levar os papéis comigo para pedir alguém para traduzi-los ou, pelo menos, passar algum tempo com ele na frente de um dicionário dinamarquês-inglês. Mas ele se oferece para traduzir o documento para mim. Não estou lá muito convencida de que isso seja uma coisa normal, mas como no meu guia da Dinamarca estava escrito que existem regras de comercialização bastante justas para a compra de carros de segunda mão aqui e que os vendedores não recebem comissão, imagino que é bastante improvável que eu seja enganada. O cara não tem nada a ganhar me enganando, então. Quem está na chuva é para se molhar, penso. Agradeço e ele me orienta sobre a compra. Mas isso inclui vários zeros a mais do que o esperado. Para que serve isso? Aponto para uma alarmante linha inteira de zeros na página 4. Ah, isso é para os pneus de inverno. Não são apenas as almofadas que têm um boom sazonal na Dinamarca, ao que parece. Pneus para o inverno, embora não obrigatórios, são recomendados. Gastar mais 5.000 coroas, uns $850, em pneus que não vão me jogar direto numa vala naquelas estradas desconhecidas com temperaturas abaixo de zero parece um dinheiro bem gasto. Aponto para outra linha de números e pergunto a que se referem. Isso é para colocar pneus de verão e guardar os pneus de inverno num hotel de pneus na primavera. Pneus têm um hotel na Dinamarca? Meu Deus, a qualidade de vida aqui é realmente estratosférica. Eu realmente preciso disso? Pergunto. Nós recomendamos que os pneus sejam guardados num lugar seguro e que sejam trocados por quem realmente sabe o que está fazendo, é a resposta dele. Tá certo. E me pergunto se devo fazer economia usando a Lego Man para trocá-los e o nosso galpão para guardá-los. Decido arriscar. Homem da concessionária aponta para outro número. E isso é para a placa. A placa não está incluída? Não. E ele parece estar se divertindo. Do contrário, todo mundo iria saber quantos anos o seu carro tem. Você está falando sério? O sorriso dele desaparece, não me deixando dúvida alguma de que ele está falando totalmente a sério. Todo motorista recebe uma nova placa com números e letras gerados randomicamente. Igualdade, ao que parece, é tão importante na Dinamarca que as autoridades não querem que ninguém seja julgado por estar dirigindo um carro velho. Isso parece algo muito admirável, mas estou certa de que qualquer um com metade do cérebro pode adivinhar que meu tomate móvel não é a última novidade do design automobilístico. Prefiro ficar indignada por ter que pagar do que por fingir. E também há taxas para o registro, a taxa verde, a taxa de compensação, quase posso sentir o olhar desaprovador de Alan, com 2 Ls, e imaginá-lo balançando a cabeça, desapontado, quando assino rapidamente os papéis e saio correndo dali. Nos próximos dias, descubro que o tomate móvel chacoalha se anda acima dos 70 km por hora. Faz um barulho muito alto e estridente se não está sintonizado na rádio estatal dinamarquesa e tem limpadores de para-brisa que apenas movem a sujeira de um lado para outro, espalhando-a pelo meu campo de visão. Mas ele é meu. Todo meu. E a aventura vai começar. O que aprendi neste mês? 1. Faz realmente muito frio na Dinamarca em janeiro. 2. Dinheiro pode não comprar felicidade, mas pode comprar carros, candelabros e doces incrivelmente deliciosos. 3. Corujas fazem muito barulho. 4. Viver num outro país não é para os fracos.